A placa do banheiro feminino foi trocada pela do masculino. Logo depois, a pessoa que fez isso se retirou. Um homem se aproximou e, ao abrir a porta, flagrou sua esposa o traindo. O Ricardão, sem reação, disse que precisavam voltar à mesa antes que o marido dela suspeitasse. Ana garantiu que ele nunca desconfiaria, pois estava cego de amor por ela. Ricardão perguntou quando ela largaria de vez o corno do marido para que enfim ficassem juntos. Ana afirmou que isso aconteceria em breve. Felipe ficou devastado e, enquanto assimilava o choque, a faxineira retornou e trocou novamente as plaquinhas do banheiro. Olhando para ele, perguntou se tinha visto sua esposa o traindo. Felipe confirmou. Sem hesitar, a mulher pegou uma vassoura e entregou a ele, sugerindo que se vingasse. Mas Felipe recusou e disse que tinha um plano muito melhor para se vingar. A faxineira ficou curiosa, mas ele afirmou que precisaria da ajuda dela. Em seguida, perguntou se ela estava interessada em ganhar um dinheiro extra. A faxineira, sem pensar duas vezes, aceitou. De volta à mesa, Felipe pediu ao homem que lhe passasse o sanduíche. O homem entregou o sanduíche e Felipe, faminto, devorou com vontade. Ricardão ficou desconfortável diante dele. A Biscote não conseguia desviar os olhos de Ricardão e aguardava ansiosa para ficarem juntos. Felipe propôs um brinde, mas no mesmo instante, começou a passar mal. A esposa, preocupada, perguntou se ele estava bem. Felipe revelou que no sanduíche havia amendoim e que ele era alérgico. Em questão de segundos, a situação piorou até que ele desmaiou no chão. A esposa entrou em desespero e a mulher ao lado se aproximou, dizendo ser médica. Rapidamente, examinou Felipe. Eles trocaram olhares e estava claro que planejavam algo. A esposa, apreensiva, questionou o que havia de errado com ele. Felipe estava caído no chão. A médica olhou para a esposa e afirmou que não havia mais nada a ser feito, lamentando a perda. Desesperada, a esposa perguntou o que faria agora. Ricardão, sorrindo, disse que finalmente poderiam ficar juntos. A médica sugeriu que a esposa entrasse em contato com um advogado para saber se Felipe havia deixado testamento. Ela concordou e, ao revirar os bolsos do suposto defunto, encontrou seu telefone. Sem perder tempo, ligou para o advogado e, fingindo chorar, anunciou que seu marido tinha partido. O advogado informou que estava a caminho e a esposa desligou. Os amantes se entreolharam, felizes, pois era tudo o que desejavam. Mas percebendo que a médica os observava, a esposa forçou lágrimas e fingiu lamentar. Entretanto, ao abraçar Ricardão, não conseguiu segurar o riso. O advogado chegou trazendo péssimas notícias. Ele explicou que, ao analisar o testamento, descobriu que as finanças de Felipe estavam arruinadas. Não havia herança, apenas dívidas. Chocada, a esposa perguntou o que aquilo significava. O advogado esclareceu que Felipe tinha débitos altíssimos e que com sua morte seriam transferidos para ela. Em pânico, a esposa reclamou que esperava dinheiro, não dívidas, e se recusou a aceitar a herança. O advogado alertou que, se não quitasse as dívidas, ela poderia ser presa. O desespero tomou conta e Ricardão começou a se arrepender da confusão em que havia se metido. A esposa, tentando se acalmar, disse que ele a ajudaria, pois o mais importante era que agora estavam juntos. Mas Ricardão recuou e afirmou que ela deveria lidar com isso sozinha, pois não queria se envolver. Furiosa, a esposa o chamou de covarde, lembrando-lhe das promessas de amor eterno. O advogado interrompeu e revelou que, como eram amantes enquanto Felipe estava vivo, ele precisava comunicar às autoridades, pois a morte não parecia acidental. Vendo uma oportunidade, a esposa acusou Ricardão, afirmando que ele havia entregue o sanduíche ao marido. Portanto, o verdadeiro culpado era ele. Em seguida, exigiu que o advogado chamasse a polícia. Ricardão, atônito, perguntou o que ela estava dizendo. A esposa, fria, rebateu, perguntando se ele realmente achava que poderia abandoná-la sem pagar o preço. Em seguida, murmurou para si mesma, lamentando o motivo de tudo aquilo estar acontecendo com ela. De repente, Felipe surgiu e a esposa ficou em choque ao vê-lo vivo. Ele sorriu e disse que só tinha voltado para vê-la regressar à casa humilde de sua mãe, na favela. Ricardão, indignado, perguntou por que Felipe armou toda aquela encenação. Foi então que ele revelou ter visto os dois juntos no banheiro e que precisava provar que duas cobras nunca podem trazer felicidade uma à outra. Ricardão ficou sem palavras e a esposa, desesperada, questionou o advogado sobre as dívidas. Felipe revelou que tudo aquilo era mentira, mas que o advogado era real e em breve enviaria os papéis do divórcio. Antes de sair, Felipe agradeceu ao advogado e anunciou que a cerveja daquela noite seria por sua conta. E assim, Felipe e o advogado se retiraram, deixando os dois pilantras sozinhos para lidar com as consequências de seus atos.